Shalom pessoal, mais uma live do secreto. Glória a Deus. Ramacheiha, que ramalamachuri, ramalabastei. Machirina madre que estibirrabashi. Bom pessoal querido, estamos em mais uma live do secreto. Shalom Francisco. Shalom Priscila. Ritinha, shalom. Tem uns irmãos fiel aí, né? Que não falta um secreto. Maisinha, você tá aí, Maisinha. Paz do Senhor. Maísa também, não falta um, né, Maísa? Tá representando, né? Olá. Gente, sabe qual que é o tema hoje? Eu não avisei antes. Vou anotar aqui, ó. Eu não sabia quando que Deus ia deixar fazer esse aqui. Ó Deus, Tu és meu Deus. Fala oi pra mim. Suzerlei Melo. Oi, Suzerlei. Ó Deus, Tu és meu Deus. Pra sempre te adorarei. Tô dando pra vocês de graça essas revelações, hein? Porque não sei se eu tenho um aluno aí do Libertador 1 e 2, mas isso aqui eu não ensinei nem pros meus discípulos ainda. Tá saindo do forno, viu? Hoje estou na sala. Glória a Deus. Glória a Deus, Thaís. Glória a Deus. Nós vamos orar por cura depois, tá bom, gente? Fala, Brunão, você tá aí, né? Não falta um também. Secreto. A Machorira Bastez. O pessoal. A IBNA. Tudo aí, né? Glória a Deus. Nós fizemos uma live. Que foi uma luta pra conseguir manter a live em pé. Mas deu certo, né? Nossa, até o Art entrou. Toma vergonha, Bruna. Entra no seu. Secretos massa. Tô enrolando aqui pra gente esperar o pessoal entrar, tá bom? Samuelzito tá aí, né, Samuel? Não perde um também. Glória a Deus. Baixei que teria malamassurina malandereis.
Amém, Jesus. Eu sinto o Senhor já chegando aqui, sabe? Obrigado, Jesus. Pastor Vinícius, faz tempo que eu não te vejo aqui na live do Secreto. Vocês pegaram ontem, né, a história do amigo de Deus? Se a gente entender aquele princípio lá, nossa vida muda, viu? Camaradas. Wesley de Deus, eu sou de Deus mesmo. Sou cantor lírico, sou. Na verdade, eu posso dizer que eu era. Eu não tenho cantado mais, tenho dado só aula. Mas sou, né? Formado. És exaltado. Bom, nós temos 230 pessoas já. Eu tenho algo para ensinar para vocês poderoso. E eu quero tentar fazer as lives em 1 hora, amém? E nós vamos começar a orar então. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse tempo nas suas mãos agora, Pai. Senhor, vem cobrir com o teu sangue a nossa vida, nosso quarto, a nossa sala, onde a gente estiver. Eu quero te pedir que o Senhor esteja agora selando esse ambiente que nós estamos com o teu sangue, cobrindo as nossas vulnerabilidades. Eu quero te pedir que o teu Santo Espírito venha nos envolver nessa madrugada agora. E eu consagro esse tempo, esse secreto a ti, Pai. Nós queremos ter um encontro com o Senhor e acessar os portais da eternidade agora e trazer a revelação que o Senhor tem pra gente do céu para que o nosso coração mude, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos mudar. Nós queremos ser transformados. Nós queremos subir de nível em nome de Jesus. Queremos estar um nível maior da graça. Nós queremos subir de nível. Nós vamos falar hoje do 2º nível da adoração profética, Pai. E eu estou te pedindo que o Senhor nos leve nesse nível. No nível dos altares, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor esteja agora batizando, Senhor Jesus, cada um dos teus filhos com o teu amor, para que possamos te amar um pouquinho mais hoje. Muda, Senhor, as histórias, muda, Senhor Jesus, todas as sentenças que foram colocadas sobre os meus irmãos estejam mudando hoje, sentenças que são como se fosse, eu vejo como se o Senhor estivesse mudando maldições. Eu vejo principalmente uma pessoa completamente amaldiçoada, a Catarabalabachia, e eu declaro que hoje a sentença vai mudar. Eu declaro sobre todos, aonde tem sentença maldita sobre a vida de alguém, hoje muda. Senhor, muda a história de alguns aqui, Pai, se não de todos. Eu te peço, Senhor Jesus, muda a nossa história, alinha-nos segundo a tua vontade. Eu sei que tem uma unção de aceleração hoje, é uma unção de aceleração, o Senhor está dizendo, uma unção de aceleração, o Senhor está com pressa de mudar a gente, o Senhor está com pressa de mudar a nossa vida, a nossa história, mudar o nosso caráter, ajustar o nosso temperamento, alinhar o nosso ministério, alinhar a nossa família e principalmente ajustar o nosso amor. Tem gente que está equivocada, achando que ama, mas não ama. O Senhor vai entrar nas casas hoje com valores. Ei, Barabaxi, o Senhor está falando de valores. Valores celestiais, novos valores.
Haverá metanoia de valores hoje. Chica papapará babababababachô. Espírito Santo, eu te entrego essa live nas suas mãos agora para que você venha incendiar, Espírito Santo, cada coração. Me usa a despeito de mim, porque eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem algo poderoso. Siquepe, usa esse vaso que vos fala. Nós queremos entrar agora no segundo nível. Em nome de Jesus, leva-nos, abre os portais do segundo nível. Chica pariba amanamachokumenate queimar. Meu ventre tá borbulhando, gente. Arabacatarabalabachê. Eu profetizo esse ventre agora que borbulha. As fontes do Senhor. As fontes do Senhor. As fontes do Senhor venham sobre vocês agora. Senhor, sopra o teu vento em cada sala. Já vai começando a tirar as tristezas, Senhor Jesus. Tira as ansiedades, as dores. O Senhor já está tirando dor de cabeça já. O Senhor já está tirando situações que estão... Todo sono, eu estou repreendendo o sono hoje. Hakatarabalabashu kotorumiriba rababababashe. Dirimalamashuri namande. Tiamashe. Niribabababashe. Keribiribababasho. Sorinamandono sheye. Sikaparabashuri namalamashia. Entra com o vento, papai. Sturibalabassu comenamachuco manandere balabacá tere babababababa. Ebere bababababashia. O Senhor tem soprado agora. O Senhor está soprando um vento sobre vocês. Manda anjo, Deus, agora. Anjos, Senhor, em cada lar. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor está sendo adorado agora. Nós adoramos o Senhor, não há nome maior, não. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Seja exaltado nessa live, Senhor, seja exaltado, Jesus. Capasticaste beribarabachus. Shikemena malamassuku manamassuri na malamacho. O balacacere balabassuri anangere kemiru bachuia. Oh Jesus, nós te adoramos. Obrigado, Jesus. Ele está aqui, viu? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o principal. Aleluia. Queridos, nós vamos falar hoje. Eu espero que eu consiga falar nesses próximos 50 minutos e orar por vocês e ativar ainda, porque vocês vão entrar no secreto, amém? Glória a Deus pelos que estão entrando. É Bispo Adeilson, isso? Glória a Deus. Pastora Marcilene, todos os líderes que estão entrando aí para ouvir a live. Glória a Deus pela vida de vocês. Sere cantarabalabachei. Nós vamos falar hoje do segundo nível da adoração profética, amém? E eu fui orar, já tinha ideia do que o Senhor... Já tinha ideia do que era o segundo nível, mas o Senhor me deu um texto em Salmo 84, que é um salmo dos coraitas. Vou baixar um pouquinho aqui. O Salmo dos Coraitas. Esse salmo ele é muito poderoso, muito incrível, né? E aqui esse salmo tem algumas grandes revelações, e eu diria que o Salmo 84 ele descreve exatamente o segundo nível da adoração profética.
Barabachô comenanderequês. Olha só o que fala aqui, queridos. Salmo 84. Olha, tudo fala, hein? Olha a música que começou a tocar. É de Deus, é muito de Deus. Tudo fala. Tudo fala. Chocotocoro bababababaxê. Nirimalamachô-comenas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ou quão agradável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Era uma família de levitas. Quem eram os coraitas? Era uma família de músicos ou levitas que adoravam. Rikandarabasheri bababababashou. Nós conversamos ontem. Não foi ontem. Hoje foi, nós falamos sobre ser amigo de Deus, né? Há 3 dias atrás, nós conversamos sobre o primeiro nível da adoração profética. Vocês lembram? O primeiro nível da adoração profética, resumindo, é quando você encontra a porta, que é Jesus. Você passa pela porta e você encontra descanso. Toda vez que você encontrar Jesus e você entrar pela adoração profética, vai ter descanso. Não importa como você esteja. Depois que você está nesse lugar, você vai para o segundo nível da adoração profética. O segundo nível da adoração profética, ele fala do prazer da habitação do Senhor. Olha só o que esse salmo fala. Quão amáveis são, quão maravilhosos e agradáveis são os tabernáculos e os átrios da tua habitação. Ele fala assim, ó, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O que é suspirar? Imagina alguém ficar tão feliz, tão cheio da presença de Deus, ao ponto de desfalecer. Ninguém está sendo dramático aqui, tá, gente? Ao ponto de falar, eu morro de amor. Não é isso que ele está falando, não. Ele fala, a minha alma nela, ou a minha alma suspira, sabe? É muito bom. E desfalece pelos teus atos. Nesse segundo nível de adoração profética, vem uma revelação sobre nós do quão bom é estar nas dimensões celestiais em adoração profética. Como eu já disse, a adoração profética é aquela que você acessa as regiões celestiais. Efésios 2:6. E ele nos fez assentar em regiões celestiais. Amém? Sei que tem gente que está chegando agora, talvez esteja pegando o bonde andando, mas você vai entendendo, tá bom? Os níveis da adoração, eles são obtidos no secreto. Mas olha, o secreto está completamente ligado aqui no segundo nível e você vai entender por quê, tá bom? Não só nesse nível. O secreto está completamente ligado com todos os níveis, mas principalmente no segundo nível e no sexto, né? Mas vamos lá. Vamos ver se a gente chega esse ano ainda nos outros níveis. O Senhor vai liberando aos poucos. Há uma revelação incrível nesse nível do quão bom é estar na presença do Abba. Amados, quando a gente tem a revelação, a gente nunca mais quer sair de lá. Mas uma coisa que eu queria que a gente entendesse. Quando a gente encontra este lugar espiritual, o prazer da habitação do Senhor, há uma revelação no segundo nível que é incrível. As pessoas que estão no primeiro nível, elas contam descanso. Descanso fala de paz. Mas quando você encontra o segundo nível, principalmente acontece algo incrível em nós. Nós descobrimos uma paz que não tem fim. A gente é inundado de tal paz que não importa
a situação que venha na nossa vida, neste nível de adoração que a gente descobre dentro do secreto ou nas regiões celestiais, porque o secreto é o portal para as regiões celestiais, vem uma paz. E eu quero explicar para vocês como que é essa paz. Ela está descrita em Filipenses 4. Geralmente os pastores, apóstolos, né, os líderes, eles impetram a bênção do Senhor. E eles citam alguns sim, outros não. Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a gente entra nesse nível de adoração profética, porque é o nível que eu vou profetizar hoje, que vocês vão entrar, amém? A paz que vem neste nível é uma dimensão, tá bom? Quando eu falo segundo nível, eu falo quando é a segunda dimensão da adoração profética. Vem uma paz que ela começa a exceder, é uma paz que não se entende, é como se pode cair o mundo de um lado, o mundo do outro, e você permanece em paz. Nada tira a sua paz. Ela cede o entendimento, essa paz guarda o coração e ela guarda a mente. Então você não, é interessante porque podem falar o que for para você, você pode ver o que for, pode acontecer o que for ao seu redor, pode morrer alguém ao seu redor. Você fica triste, mas a paz você não perde. Essa paz, ela é obtida nesta dimensão de adoração profética. Ela é obtida quando você começa a ter o prazer de estar lá. Prazer, você não quer mais sair. Pessoas que têm prazer em outras coisas, prazer sexual fora do casamento, perversão sexual, prazer em drogas, prazer em jogos, prazer em videogame, prazer em, sei lá, fofocar, falar um dos outros. Qual é o prazer que você tem? Cada um tem o seu, né? Prazeres, ok? Só tem esse prazer porque ainda não encontrou este nível de adoração. E eu te digo, você conquista esse lugar habitando no secreto. Uma hora você acessa essa região. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Todo secreto fala isso, né? Quando você insiste, você encontra, né? Uma outra coisa que o prazer da habitação faz é trazer a paz. Mas olha só o que a paz faz. Neste lugar, a paz entra no nosso coração e é o que Colossenses 3,15 fala. Seja a paz do Senhor o seu juiz. Né? Eu vou falar assim, sabe quando a mãe de vocês e a minha mãe fala assim, olha, cria juízo. O que é esse juízo? É o discernimento de saber falar sim e não. Sim para as coisas boas de Deus e não para as coisas que não glorificam a Deus, né? Então, neste lugar, começa a haver uma paz tão grande que a paz começa a ser o nosso juiz. No sentido de, se eu tenho paz eu faço, se eu não tenho paz eu não faço. Certo? Mas também, eu quero ler o Colossenses lá, que é mais fácil para vocês, tá? Vocês entenderem. Colossenses 3:15, tá bom? Que diz assim, ó: a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Ou seja, você discerne. Se você tem paz, você faz. Se você não tem paz, você não faz. E essa paz, ela é incrível, porque ela não deixa você fazer burrada. Essa dimensão da adoração profética é tão incrível, gente. Tão incrível. Eu vou falar isso, é só o começo, hein? Porque são 7 dimensões, né? A última dimensão é a glória, né? Essa dimensão, olha só que interessante. Você encontra uma paz que você começa a ter discernimento do certo e errado. Nessa dimensão, você começa a ter discernimento do que é certo e que é errado. Espiritualmente, da parte de Deus, amém? Não com os óculos da alma contaminada. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Então, nessa dimensão, você começa a assimilar que o que vale a pena é ter paz com todo mundo. Então, você entra no secreto, entra na dimensão da adoração profética no nível 2. Quando você sai de lá, você só sai querendo acertar a sua vida, reconciliar com quem não está reconciliado, apartar a briga. Dependendo de você, vai ter paz com todo mundo, porque essa paz inunda o teu coração, tá?
E outra coisa que acontece, que diz também nesse texto de Colossenses, a paz que entra no teu coração, ela gera gratidão. Então, quando você entra nessa dimensão, o que começa a gerar no teu coração é a gratidão. A paz, ela vai fazendo... você não entende a paz que tem, cai tudo ao teu redor, você está lá firme. Ela blinda o teu coração, blinda a tua mente, te dá discernimento do certo e errado, faz você ter paz com todo mundo e ser agente da paz com quem está ao seu redor. E o melhor de tudo, a paz faz você ser grato. Mesmo quando você não tem motivos para ser grato, você em paz, você começa a agradecer. E um segredo da gratidão é o seguinte: o que tiver faltando na sua casa, o sentimento que tiver faltando, a emoção que tiver faltando, o que tiver faltando, haja debaixo de gratidão, mesmo que profeticamente. Por exemplo, você não tem dinheiro para pagar conta X. Dia 20 eu tenho que pagar tal conta. Agora eu falo dia 30, né? Que a gente tá no 20 e poucos, a gente tá no 22. Você não tem esse dinheiro. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, eu te agradeço porque vai chegar a provisão. Eu te agradeço porque as outras eu paguei. Não fale mal. Não reclame. Gratidão abre o portal do favor e da graça de Deus. Escrevam isso na tábua do coração de vocês. Este nível faz gerar gratidão. A nossa adoração vira gratidão nesse lugar. Há uma gratidão no nosso coração. Você começa a agradecer. Você não tem, mesmo que você não tiver motivo, você começa a ter gratidão. Amém? Profeticamente você pode obter todas essas coisas pela fé e começar já a agradecer desde já. Eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Vai sim, começa a profetizar, tá bom? Outra coisa que acontece nessa dimensão é a revelação da eternidade, né? Que tá tudo nos Salmos. Olha só o que fala aqui. Lá no 84:10. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas da perversidade ou dos ímpios. Aqui tem um código espiritual de que a revelação da eternidade ela fica muito clara. Quando você entra nessa dimensão, você começa a entender, sair do natural e começa a entender o sobrenatural. Você sai do tempo contável e começa a entender o tempo de Deus. Você começa a entender situações que você não entenderia na terra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Está acontecendo alguma coisa na sua vida que você não entende? Deus permitiu alguma coisa tão terrível na sua vida que você não entende por que Deus permitiu ser assim. O único jeito de você entender as situações que aconteceram na sua vida, por piores que elas sejam, é você saindo do natural, você indo para o sobrenatural, para a eternidade, porque na eternidade você consegue enxergar começo, meio e fim, passado, presente e futuro. Você sai e ali Deus te explica, né? Eu postei um vídeo no meu Instagram hoje. Eu quero que depois que vocês saiam daqui, vocês assistam, que é quem assistir depois no YouTube, enfim. É um cara que não tem braço e não tem perna, e durante muito tempo ele foi rejeitado. E assim, imagina um cara que não tem perna e não tem braço. E ele começou a ser treinado por Deus, ele se converteu. Por acaso, ele conquistou uma mulher, casou, mesmo não tendo braço, não tendo perna. E ele estava falando assim no vídeo. Ele prega para multidões hoje, no mundo inteiro. Ele já viajou mais de 30 nações. E quando ele conta o testemunho dele, as pessoas vão aos prantos aos pés de Deus. Sabe o que ele explica? Ele falou: um dia eu fui perguntar para Deus assim: Deus, por que o Senhor permitiu os meus braços e as minhas pernas serem cortadas? Imagina alguém que não tem braço e perna. E Deus, eu tenho certeza, nessa dimensão, falou com ele assim:
filho, você confia em mim? Ele olhou assim. Poxa, Deus está perguntando se eu confio nele. E aí Deus perguntou de novo para ele: filho, diante da circunstância de você não ter braço e não ter perna, você confia em mim? E ele disse: confio. Então espera. E aí Deus levou ele a ser um dos maiores evangelistas hoje através do testemunho dele. Queridos, ele prega em estádios lotados e todo mundo se rende a Deus por causa desse testemunho. E ele disse assim: se eu tivesse pernas e braços, essas pessoas poderiam morrer. Essas pessoas talvez não conheceriam o amor de Deus através do meu testemunho. Então, a única forma de você entender as circunstâncias da sua vida é você se afastando do natural e indo para o sobrenatural, aonde o tempo não se conta. Porque nesta dimensão, onde está assim, ó, melhor é um dia em teus atos do que 1000 no natural. Um dia nesse lugar faz você assimilar a eternidade e os propósitos e os desígnios de Deus. Porque o dia que você entender tudo que Deus permitiu acontecer na sua vida, você vai parar de lutar com as circunstâncias e você simplesmente vai fazer o quê? Aceitar e alinhar o teu destino. Agora eu obedeço, agora eu sei porque Deus fez tudo isso. Amém? E eu queria que você entrasse no secreto e perguntasse assim: Deus, por que aconteceu tudo isso? E você ouvisse Deus falar: você confia em mim? Se você não tiver esse nível de fé, neste lugar é o lugar também de receber fé. Amém? Esse lugar também é o lugar onde a alegria da salvação é gerada, neste nível da adoração profética. A alegria da salvação é algo que não se tira, tá? Porque ele fala aqui, ó: minha alma nela desfalece. Imagina alguém desmaiando de tanto amor, de tanta presença de Deus pelos teus átrios. E meu coração e meu corpo cantam de alegria. Nesse lugar não tem tristeza. Nesse lugar não tem depressão. Nesse lugar não tem choro. Nesse lugar não tem desistência. Deus está me falando aí que tem gente que está querendo desistir do ministério que Deus deu. Tem gente aí querendo desistir do casamento. Tem gente querendo desistir da própria vida. Ei, camarabachuri da balabachia. Eu estou te convidando agora, através do Espírito Santo, a entrar nesse lugar para que a tua alegria seja renovada. Nesse lugar a alegria é renovada, amém? Entra, começa a adorar o Senhor. Passa pelo primeiro nível, sim, do descanso. Depois recebe alegria. Esse lugar, a alegria é renovado. É uma alegria que não tem explicação. Nesse lugar você recebe a revelação do lugar mais extraordinário da face da terra. É aqui neste lugar que você entende que você entrou no melhor lugar do universo. A presença de Deus. Amém? Mas também nesse texto aqui conta sobre 2 altares, né? Quando você vai para o segundo nível da adoração profética, você entende que existe um altar. O lugar secreto tem um altar que gera outro altar. Olha só o que ele fala: o pardal encontrou uma casa para ele, até a andorinha um ninho para si, mas eu encontrei os teus altares. Esse texto é muito top, ele fala muito do segundo nível, né? Jesus é muito bom. Agora vamos falar dos 2 altares. Wesley, você só fala disso, né? Vou falar e vou continuar falando. Eu encontrei os teus altares,
Senhor, Rei e Deus meu. Aqui ele coloca que ele é Rei e ele é Deus, né? Quais são os dois altares? Quando você entra no secreto, você quer ser usado poderosamente por Deus aonde você for? Você só pode ser reconhecido no reino espiritual por aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado nas outras lives, mas hoje eu quero deixar bem claro. Amados, você não é esse que todo mundo vê. Às vezes nem o próprio cônjuge conhece perfeitamente, mas Deus conhece. Porque Deus sabe exatamente o que você faz quando ninguém, 0 pessoas estão vendo. Onde não tem câmeras, onde ninguém está vendo. Só que quando ninguém está vendo, os demônios sabem e Deus também sabe. O inferno e o céu sabem quem você é por aquilo que você faz no secreto. O secreto, você é purinho. Amém? E esse secreto onde ninguém está vendo é o primeiro altar. E esse primeiro altar, para Deus, está no segundo nível de adoração. Quando você constrói um altar de adoração ali, você está apontando para o segundo altar, que é o público. Mateus 6,6 diz o seguinte: entra no teu quarto em secreto e o teu pai te recompensará publicamente. E vai ter galardão, ok? Tudo que você gerar no secreto, a unção vai manifestar no público. Não queira ter unção no público sem ter secreto. Tudo que for gerado no público sem o secreto é religiosidade, é micagem, é teatro, máscaras e mantos mentirosos. Vocês estão entendendo? Tudo que você gerar no público sem a verdade do altar secreto são máscaras e teatro. E pode ser que você tenha gerado no secreto impureza, perversão e tudo mais. Quando você for para o altar público, você com certeza vai liberar o que você tem, porque você só pode dar o que você tem. E eu quero explicar isso. Agora eu estou falando especificamente do altar santo do segundo nível, ok? Ele está completamente conectado com Mateus 16, 24, que faz assim, ó: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz e me siga. Aquele que perder a sua vida, a ganhará, mas aquele que ganhar, a perderá, né? São os contrários da fé, né? Você quer seguir a Jesus? Você vai precisar matar a sua carne. Eu vou conversar com você já, porque quando eu falo de altar, eu estou falando de um lugar que queima. Eu já falei mais cedo, bem sutilmente, na live, né, com o pessoal de Salvador. Quando você sobe no altar, você entende o quê? Altar é um lugar de sacrifício, que você oferece um sacrifício. Você é um sacrifício vivo. Paulo fala em Romanos 12:1. Olha só o que Paulo fala. Isso é muito sério. Eu espero que depois que você lê isso, gere temor. Se eu fosse você, eu repetiria assim comigo: eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Romanos 12 fala assim, ó. Olha o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional. Como que é para se oferecer? Como sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício. E nesta dimensão, segundo nível da adoração profética, existe um altar onde você se coloca e o fogo toca.
Quando você gera intimidade, você se coloca no fogo, o incenso sobe com um aroma suave. Amém? Por isso que você tem que matar a sua carne para ir para lá. Porque se você queimar a carne, o cheiro é de churrasco. E se você queimar a carne, os demônios vão ser atraídos. Os demônios são atraídos pelo cheiro da carne. Então não é um altar santo. Wesley, não tem altar santo? Até uma pergunta bobinha, né? É o que mais tem. Nós, como Ágape de Reconciliação, Ministério de Libertação, viajamos pelo país todo, né? Até fora do país, fazendo libertação. O que a gente mais vê é gente escondendo o pecado. Líder escondendo o pecado. E no altar, pregando, tocando, cantando, ministrando. Tantas pessoas não são ministros aí, até de libertação, dentro das igrejas. Estão cheios de pecado. Estão colocando a mão nas pessoas contaminadas. Você só pode entregar o que você tem. Mas eu quero trazer uma palavra para você agora, porque eu não quero me alongar, tá? A parábola, não é a parábola, mas é a história do jovem rico, né? Que está em Mateus 19. Está também, acho que em Marcos 10. Entenda uma coisa. Olha que história incrível. Jesus estava lá com os discípulos, de repente veio um doido, se jogou aos pés de Jesus, ficou de joelhos e falou: Jesus! Chamou Jesus de bom mestre. Então o cara conhecia Jesus, cria em Jesus e gostava de Jesus. Então ele se jogou aos pés e falou: bom mestre. Quem que chama Jesus de bom mestre é porque já conhece ele, certo? Eu queria que a gente agora se identificasse se nós não somos esse, ok? E ele falou assim: o que eu faço para herdar a salvação, Jesus? Aí Jesus vira para ele e fala assim, com aquele jeito amável que Jesus tinha, né? A salvação é o seguinte: não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho, não engane, honre, ame o seu próximo. E aí Jesus estava falando sobre os 10 mandamentos, não citou tudo, e ainda citou, né? E ame ainda, citou um do Novo Testamento, né? Que é o segundo mandamento do Novo Testamento. E a palavra fala em Marcos que Jesus o amou, olhando para ele, tipo, eternamente. Você quer ser salvo? Faça isso, né? E aí o jovem fala assim para Jesus, tipo, ele ficou feliz, né? Eu já faço isso, Jesus. E aí eu fico perguntando, se Jesus falou que isso era ser salvo, ele já era salvo, ok? E aí ele perguntou: eu já faço isso, então o que falta? Aí Jesus falou assim, falta uma coisa. Falta uma coisa para você ser perfeito, então. Vá, venda todas as suas riquezas, distribua aos pobres, porque você vai acumular tesouro no céu. Depois que você fizer tudo isso, venha e me siga. A palavra fala que o jovem foi se afastando, se afastando, se afastando. Tipo, Jesus tocou num lugar que ele não queria que tocasse. Como assim, vende minhas riquezas? Foi se afastando, ficou triste, porque ele achou que ele ia seguir Jesus, né? E foi embora. Aí Jesus olha aquilo, tipo, deve ter ficado, virou para os discípulos e falou: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui existe, eu queria que o ápice dessa aula de hoje. Aqui Jesus foi na cerne. Jesus foi no âmago, sabe? Foi com a espada ali no vral e discerniu o coração daquele homem. Porque ele
aparentemente era salvo. Ele observava tudo que deveria observar. Aí Jesus falou para ele, mas você quer ser perfeito? Faça uma coisa. E na hora que Jesus falou, ele, como assim, em meio de tudo que eu tenho? Ficou triste, baixou a cabeça e foi embora. Jesus sabia o que tinha no coração dele. Olha a contraposição que eu vou fazer para vocês agora. Se eu for para Mateus 6:24, Jesus ensina para os discípulos assim, e os discípulos já tinham entendido também. É impossível você servir a dois senhores. Porque quando você serve um, você desagrada o outro. Quando você agrada o outro, você não consegue servir a esse. E ele fala, é impossível servir a Deus e a Mamon. Em toda a Bíblia, a única vez que Deus dá nome para um Deus, não sirva a esse Deus, porque eu não divido o coração com ele, é o nome de Mamon. Todas as outras vezes ele fala no plural, não adorarás outros deuses, não construirá imagem de escultura. Israel, você está sendo reprovado porque você está seguindo outros deuses. Mas esse especificamente, Deus fala, esse eu não divido o coração. Não que ele divida com outro, mas esse ele fala o nome. É impossível Deus dividir o coração de uma pessoa com um amor. Porque é a coisa mais comum. A pessoa ser monetariamente vendida a Mamon. Eu não quero me ater ao dinheiro aqui, mas olha a contraposição. Eu estou falando aqui de você ter uma vida no segundo nível, no mínimo, de adoração profética. E nesse segundo nível você encontra dois altares. O altar secreto, que te leva para o público cheio de unção. E quando você não está neste nível de adoração, você está em outro nível de adoração. E esse outro nível de adoração, que Jesus confrontou esse rico, quantos altares tinha no coração dele? 2. Porque o jovem conhecia Jesus, sabia que ele é bom, servia a ele obedecendo os mandamentos. Jesus, eu faço tudo isso. Ou seja, ele tinha Jesus no coração, na cabeça dele ele tinha. Só que ele tinha o que também? Um outro Deus. Ou seja, existe um código dentro de nós para encontrar os altares do Senhor. Aí vem Satanás e oferece um jeito de você ter dois altares no seu coração. Pode servir a Jesus, mas também coloca o meu aí. Vocês estão entendendo? Que engano. As pessoas ficam religiosas, achando que isso é possível. Só que quando as escamas caem dos olhos, fica bem claro que é impossível seguir a dois senhores. E eu quero encaminhar para o final, dizendo: o segundo nível ou dimensão de adoração profética tem um altar e você queima lá. Esse altar é de sacrifício. Ali você vai queimar tudo que você gosta. Ali você vai queimar tudo que você deseja, todos os seus prazeres, todos os seus vícios. E ali você vai ter prazer em fazer isso. Porque a palavra de Deus, eu termino com essa palavra agora, dizendo, Apocalipse 22:11. Que diz assim, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Este é um tempo decisivo, e eu agora falo como profeta. Eu não sei o que você está vivendo. Se você está flertando com o pecado e não consegue sair dele, a palavra de Deus está dizendo agora, Apocalipse 22 é o último texto da palavra de Deus. É o último capítulo. E ele diz, quem está sujo, suje-se mais, mas quem está limpo, limpe-se mais. Mas olha como ele fala isso. Continue o injusto praticando a injustiça. Pode continuar. Continue o imundo na sua imundície. Mas continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Esse é o jeito de Deus.
eu diria que esse é o texto que fecha o segundo nível de adoração. Quando você entra nesse nível, eu vou dizer, perfeito é Deus. Mas os níveis que ele vai nos colocando é de glória em glória. Não tem como você ser perfeito de um dia para o outro. Não tem como. Mas de glória em glória, você vai conquistando algo mais. E quando você chega no segundo nível, lembra, no primeiro é descanso. No primeiro você percebe que é um lugar incrível. No segundo tem confronto. Quando você começa a adorar a Deus, começa a conversar com o Espírito Santo, ele começa a te mostrar o seu temperamento ruim, começa a mostrar a sua língua agressiva, né? Estão pedindo no zap aqui para eu repetir o versículo. É Apocalipse 22, 11, ok? Que fala, aquele que está limpo, limpe-se mais, né? Mateus 6, 24 fala de servir a Deus e a Mamon. Deus não divide o coração. A parábola do jovem e do rico está em Mateus 19, de 16 a 30. O texto de Mateus que fala, aquele que quer seguir, carregue-se a sua cruz, negue-se a si mesmo, Mateus 16, 24. Amém? E todo o texto que eu li que eu baseei o segundo nível de adoração é Salmo 84. Amém? Espero que vocês tenham entendido. O segundo nível de adoração profética está completamente ligado com altares, onde você queima, você se nega. Há um prazer incrível da presença de Deus. Ali você consegue discernir muita coisa através da paz. Então fica fácil você ser crente no segundo nível, porque é ruim queimar, é ruim largar o mundo, é ruim tirar, porque se fosse bom, se fosse ruim o mundo, ninguém estaria lá, né? É isso que eu quero dizer. Mas nesse lugar, ele vai trocando pelas coisas perfeitas. Você tira o vício daqui, ele coloca uma alegria incrível. Você tira uma imundícia ali, ele coloca a paz. E aí você vai sendo moldado. É muito melhor estar nesse lugar. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, profetizar agora que você está entrando nesse lugar e te encaminhar para o secreto. Amém? Em nome de Jesus? Vamos fazer isso? Eu tentei da forma mais fácil ou rápida profetizar isso para você. Amém? Essa live vai ficar guardada. Eu quero orar agora em nome de Jesus para que eu quero te encaminhar para o secreto e para que você gere o segundo nível da adoração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Pai, pelos meus irmãos. E eu quero te pedir agora que venha fogo sobre eles. E eu quero gerar em oração, interceder, mas também pedir que o Senhor mande fogo sobre eles agora e batize-os com a sua presença. Seja batizado com a presença de Deus. Seja batizado agora em nome de Jesus com o fogo da adoração. Eu declaro agora que é liberado chaves para você entrar no segundo nível de adoração, aonde você vai se deparar com os altares de Deus, aonde você vai desfalecer, você vai amar a presença do Senhor. Começa a sentir a presença de Deus aí agora, começa a falar em mistério, começa a entrar na presença dele. Eu libero as chaves. Se está chegando só hoje, eu libero a chave do primeiro nível em nome de Jesus, que é o descanso. Eu não sei onde você estava, por onde você andou. Se você acha que você não é digno de estar na presença dele, eu já declaro que é mentira. Jesus está te chamando para você entrar na presença dele do jeito que você está, para você entrar no descanso, nas águas tranquilas, nos campos verdejantes, e para você agora começar a discernir que este é o melhor lugar do universo. Não existe outro lugar. A chave do secreto é colocada na sua mão. Você vai começar a colocar diante dele tudo que você já fez um dia de errado no secreto, quando ninguém estava vendo. E você vai começar a mudar suas atitudes agora e começar a declarar que o secreto, a partir de hoje, será um lugar de santidade. É um lugar de santidade, aonde você provará o teu amor por ele.
E você vai começar a enxergar espiritualmente, pela fé, um altar onde você vai começar a se queimar agora. Você vai se permitir ser confrontado, seu temperamento, o seu caráter, suas atitudes, os seus vícios. Você vai começar a queimar nesse altar. Recamparabashucomianás. Senhor, eu profetizo agora um fogo. E esse altar começa a queimar agora. Em nome de Jesus, recebe chave aí na sua mão agora. Vai pegando a chave. E você vai, pela fé, vai abrindo e destrancando as portas para entrar no lugar secreto. Entre pelas portas dele. Oh, que haja o prazer deste lugar na sua vida. Recebe a revelação, como é lindo esse lugar. Esse lugar é lindo. Esse lugar é lindo. Em nome de Jesus, começa agora a receber fogo. Toda enfermidade vai começar a se ir agora. Eu oro agora para que as enfermidades comecem a ir embora. Fogo em nome de Jesus. Senhor, manda os anjos de fogo tocar agora. Abra suas asas de águia pela fé. É uma ordem profética e não é muito pelo orar. Só obedece pela fé. Abre as suas asas de águia agora e voa para o lugar secreto. Recebe fogo, fogo, fogo. Você é águia, voa para o lugar secreto. Hakatarabalabashuri andanama shuri amalama so. O tempo do fim está chegando, não há mais tempo. Só se renda e entre nesse lugar. Deixa ele te mudar, deixa ele te moldar, deixa ele te transformar, deixa ele te queimar. Eu sugiro que você abra o teu coração agora. Você coloque o teu coração diante dele. E se tiver 2 senhores nele, hoje você queima o errado. Se você tiver mamon no teu coração, se você servir ao dinheiro, se você servir à prostituição, se você servir ao roubo, à depressão, à tristeza, hoje você está tira o teu coração. O ato profético hoje, tira o seu coração e fala: Senhor, eu coloco no teu altar agora. Sonda. Se tiver alguém que não glorifica o Senhor, queima. Hoje a espada caindo sobre os corações. A espada de Hebreus 4:12, que é mais poderosa que é uma espada de 2 gumes, ao ponto de perfurar propósitos, intenções, motivações do coração. Tudo que está desalinhado, tudo que está oculto, todo demônio que está oculto na sua vida vai aparecer para você colocar diante dele. Vá à venda todas as suas riquezas, distribua aos pobres e me siga. Quais são as suas riquezas? Quais são as dificuldades que você não consegue largar para seguir ao Senhor? Hoje você vai queimar nesse altar. E eu profetizo agora, eu estou te encaminhando para o secreto. Eu estou te encaminhando agora para o lugar secreto. Eu estou profetizando, você vai entrar nesse lugar e você vai discernir agora. Você vai montar um altar secreto e você vai se queimar nesse altar. Eu profetizo que você entra lá agora. Em nome de Jesus, pega a chave e eu te abençoo. Receba agora a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu não vou continuar essa live porque você vai continuar. Eu estou profetizando. Você vai ter o maior encontro da sua vida agora. Você vai entrar. Você vai colocar uma música. Coloca aí em versão 3. Pode colocar aí. Diante do trono. O que você quiser. Aí você vai entrar e você vai colocar o teu coração diante dele. Você vai discernir. Você vai queimar a sua vida nesse altar. Eu te abençoo em nome de Jesus. O amor do Senhor repouse ricamente sobre vós, amém? Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Um abraço, queridos. Até o próximo
Até a próxima live, tá bom? Beijo no coração de vocês.